amadinhos, tudo bom com vocês? Tudo bom por aí? Por aqui não tá... Por aqui tá indo. A gente tá indo. Bom, gente, esse vídeo eu vou direto ao assunto. Esse vídeo é uma homenagem que eu quero fazer a uma amiga que acabou de ir morar com o Senhor. E por que eu quero fazer esse vídeo falando dela, né? Primeiro eu já queria fazer um vídeo contando dessa amizade que eu tenho com ela. Era uma amizade leve, sincera. A nossa amizade era assim, muito verdadeira, muito espontânea, muito leve. Ela era uma pessoa incrível, gente, incrível, assim, me ensinou muita coisa, me mostrou quão forte a gente pode ser em várias situações. E não era aquela amizade de cobrança, não era aquela amizade pesada, não era aquela amizade que a gente estava se falando todos os dias ou todas as semanas. E do quão diferente era a nossa amizade, sabe? A gente acabou, por um mal entendido, a gente acabou passando um ano sem se falar. Eu não sabia o motivo que a gente tinha parado de se falar, ela também não sabia o motivo, até um dia que eu tomei coragem e falei, vou voltar a falar com ela, vou perguntar pra ela o porquê que ela parou de falar comigo. Quando eu contei pra ela o que eu passei naquele ano que nós ficamos sem se falar, né? Que nós ficamos afastadas uma da outra, ela me contou também a situação dela e nós entendemos que nós juntas, nós éramos muito fortes espiritualmente. Porque Deus estava constantemente nas nossas conversas, nas nossas vidas. E a gente ali comentou uma com a outra o que cada uma entendeu das situações e a gente chegou à conclusão de que quando duas pessoas que são muito presentes em Deus, que falam muito do Senhor, que era o que a gente fazia também, a gente se fortalecia uma na outra através da palavra, ela me ensinou muita coisa. Eu aprendi demais com ela a respeito do Senhor, né, de Deus, de Jesus. Ela já era cristã há mais tempo do que eu. Quando a gente colocou toda a história para fora, uma contou para outra, a gente chegou à conclusão, tanto eu quanto ela, que foi, assim, o inimigo que quis afastar a gente, porque quando o inimigo quer fazer o mal pra gente, ele vai no que mais fortalece a gente, sabe? Pode ser um parente, pode ser uma amizade, mas ele vai usar de tudo para te afastar, para ele fazer o que ele tem para fazer. Quando a gente voltou a se falar, a gente foi questionar as coisas, né? Olha, você falou isso e ela explicou, não foi assim, você entendeu dessa forma, mas eu quis dizer assim, e eu também falei. Então, essa sinceridade de amizade eu nunca tive. Tanto é que o motivo que me fez pensar em fazer um vídeo falando da amizade com ela foi justamente esse. Da gente confrontar, acabar confrontando uma a outra em certas situações. Vem cá, você falou isso, eu entendi isso. E ela tinha, sabe, essa sabedoria de entender que o outro poderia entender errado. E ela me ensinou muito isso, gente, muito. Como ela me ensinou. Ela me ensinou muita coisa. Ela me ensinou a ter uma amizade tão diferente de todas que eu tive até agora, sabe? Me fez enxergar muitas situações de uma forma diferente, mais leve também. E entender que Deus está em todos os momentos da nossa vida. Que tudo é com a permissão dele. Ela me motivava a gravar os vídeos, principalmente das situações desagradáveis que as pessoas faziam comigo. Ela via, ela presenciava, ela estava constantemente na minha vida. A gente conversava muito
sobre a nossa vida adulta, de mulher, de mãe, sabe? Então, todas as situações que eu passava na minha vida, eu contava pra ela, e as situações que ela passava, ela me contava também. E ela falava assim, ó, se você quiser eu te conto umas histórias aí, e você fala também lá, porque você não devia parar, continua. Se as pessoas estão se incomodando é porque elas sabem que elas fizeram coisas erradas com você. Depois da pandemia, ela começou a trabalhar home office e continuou. Então ela acabava não tendo muito tempo para sair, porque ela não saía do serviço, né? Ela vivia ali na casa dela, dentro do serviço. E ela não tinha muito tempo de sair. Então eu sempre ia mais na casa dela do que ela na minha. Quando ela estava de férias, quando ela tinha um tempo, quando ela trabalhava no escritório, ela sempre ia na minha casa, a gente sempre conversava, eu ia na dela, ela ia na minha. Então eu sempre ia. Quando eu comecei a trabalhar, ficou mais difícil. Mas a gente, mesmo assim, eu falava, não, pera aí, eu tenho um dia de folga, eu vou aí. E a gente ia, gente, às vezes eu me pego rindo, lembrando das coisas que a gente conversava, da vida, né? De todas as situações. E assim, é uma situação muito difícil, porque quando eu recebi a notícia, eu caí em desespero. Eu fiquei inconformada. E aconteceu uma coisa, umas sensações muito estranhas, que eu não queria acreditar. Eu falava, imagina. Aí eu ficava pensando, será? Nunca mais eu vi ela? Sabe? Fica aquele vazio. Quando eu fui no velório, que eu vi ela lá, parece que a imagem dela lá é totalmente apagada e coberta de lembranças boas, de lembranças agradáveis, que em muitos momentos me faz rir quando lembro dela. E é assim que eu vou levar ela, sabe? Ela era uma mãe, assim, extraordinária, incrível, uma mãe que eu nunca... Nem eu era uma mãe igual ela, gente, sério. Ela era uma mãe leve, uma mãe muito amiga mesmo dos filhos dela, mas ela sabia muito bem colocar limites e eles sabiam muito bem até onde ela permitia eles irem. Uma esposa, assim, que ela fazia das tripas coração, para junto conquistar o que ela e o marido planejou. Ela vivia para a família, para o marido, para os filhos. Então, quando ela me contava algumas situações, olha, aconteceu isso. Quando ela falava, vou resolver, gente, ela resolvia do começo ao fim. E ela falava assim, pronto, era isso. É tipo, muito fácil, muito simples. Que era o jeito dela. Ela era muito simples, ela é uma pessoa muito fácil de lidar. Porque bastava você ser sincera, você se doar como ela se doava, sabe? Ela era muito recíproca. Assim, a reciprocidade dela era sentida, sabe? Não precisava ela falar. Você sentia a verdade no comportamento dela. Por isso que eu resolvi fazer essa homenagem, amiga, pra você. Como a gente sempre falava uma pra outra, né? A sua amizade é muito importante pra mim. E você foi. Você foi. E como eu te disse, um dia a gente vai se encontrar pra conversar sobre tudo isso que aconteceu, viu? Tenho tanta coisa pra te contar. Eu tenho tanta coisa ainda pra te contar. Nem deu tempo da gente conversar. Mas quando a gente se encontrar, a gente vai conversar muito, vai rir muito. E vai perder a paciência com as pessoas chatas que enchiam o nosso saco, né? Das irresponsáveis que perturbavam a gente. E a gente sempre falava, poxa, por que a pessoa não faz o que é certo? E como você falava, né? Que saco! Parece que a pessoa nasceu pra perturbar os outros. Tô fora, amiga. Quanto mais eu puder ficar em casa e menos conviver com pessoa, pra mim tá melhor. O soco no olho já tá quase inevitável. A mão já tá indo sozinha já. Você
Você foi e sempre será maravilhosa. Uma mãe ímpar, sabe? Cada uma tem uma característica mais igual a você. Só seus filhos sabem do que eu tô falando, do teu jeito, sabe? De saber controlar tudo, de saber deixar tudo no seu devido lugar. A sua força, a sua alegria de viver, a sua alegria pra tudo. Pra tudo. E eu vou carregar pra sempre o seu sorriso e a sua amizade.